sinto aflita. Amém. Glória a Deus. Vamos para a última mensagem das 7 igrejas do Apocalipse. O texto que nós vamos ler e sobre o qual vamos meditar está lá em Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito às igrejas. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade que foi fundada por Antíoco II, que deu o nome para homenagear a sua própria esposa, que chamava Laodiceia. Era uma cidade rica porque ela era um centro bancário, haviam vários bancos lá. E as pessoas, portanto, traziam suas riquezas, o seu dinheiro para a cidade. Também era um centro cultural importante, com muitos templos e teatros muito lindos. Ela também era conhecida por sua famosa faculdade de medicina, onde se produzia um colírio muito importante, curativo. Esta palavra no grego, celirium, é de onde veio o nosso nome colírio. Mas ela também era um centro fabril. Haviam muitas fábricas de tecido, especialmente de linho e de lã negra ou escura, além de muitos minerais que são achados na região até hoje. Assim como as demais 6 cidades, a cidade de Laodiceia fica na atual Turquia, antiga Ásia, hoje chamada Ásia Menor. Para cada uma das igrejas, quando Jesus se dirige a elas, ele se apresenta como um conselheiro, e ele revela alguns aspectos dos seus atributos, de quem ele é, e esses aspectos estão sempre ligados à mensagem e à necessidade que aquela igreja tem. Para a igreja de Laodiceia, Jesus diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Vamos ver as 3 coisas que ele fala? Diga: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Por que ele se apresenta desta maneira? Porque ele espera que as pessoas que recebam a mensagem entendam quem é que está falando sobre eles. Em primeiro lugar, ele diz o Amém. Deixa eu perguntar para você, geralmente quando você ora, você faz o Amém quando? No fim. Amém é uma palavra que significa assim seja, mas significa também é verdade. Quando Jesus frequentemente dizia: em verdade te digo, ou vos digo, no grego é amém, amém, lego rimin. Então, a palavra amém, ela significa
que tudo aquilo que nós oramos ou falamos, que assim seja, significa que aquilo é absolutamente verdadeiro, porque quando se repete, isso é um hebraísmo, né? Quando se repete em verdade, é como se você estivesse dizendo, é para valer, né? Não tem nada que Jesus tivesse dito que não fosse para valer, mas é uma ênfase que ele está dando. Então, quem é que está se dirigindo para eles? Aquele que é a própria verdade. Aquele que tudo que ele diz será feito dessa maneira. E aquele que está trazendo uma mensagem derradeira, porque está na hora das pessoas abrirem os olhos, na medida que ele está dizendo que ele virá em breve para com a igreja. A segunda coisa que Jesus diz é que ele é a testemunha verdadeira e fiel. A palavra testemunha no grego é martis, é a palavra que originou a nossa palavra mártir. Quem é o mártir? É aquele que morre por uma causa, dando um testemunho. E esta palavra passou a significar alguém que morre pela sua causa. No início era só uma testemunha, alguém que foi uma testemunha ocular de algo. Mas a igreja primitiva, as pessoas testemunhavam sobre Jesus e morriam. Eles eram chamados de mártires. Se eles morrem por aquilo que eles testemunham, a evolução da palavra saiu de simplesmente alguém que testemunha para alguém que é capaz de morrer pela sua fé. E Jesus, não diferente disso, também morreu por conta da sua palavra e também para cumprir a sua missão. Então quem está dizendo aqui para vocês tudo isso que nós vamos apresentar é uma testemunha que morreu por todos nós e é verdadeira e fiel. Porque uma testemunha pode ser comprada, alguém pode dar um falso testemunho, mas Jesus é fiel e verdadeiro. Então a palavra que foi dirigida para a igreja de Laodiceia no ano 95 depois de Cristo, ela também é dirigida para nós no século 21. E nós devemos recebê-la, meditar sobre ela e tomar uma decisão. Uma testemunha, gente, ela precisa ter algumas qualidades. Em primeiro lugar, tem que ser verdadeira, genuína e sincera. Diga assim: Jesus é verdadeiro. Em segundo lugar, ela tem que ter convicção da sua mensagem. Tem que ser testemunha ocular, não pode ter dúvida alguma do que ela testemunhou, para não correr o risco de prejudicar alguém. Sim ou não? Aqueles caras que aparecem assim, né? A pessoa que foi testemunha ocular, ela fala: eu acho que ele é aquele. Não, acho não. Ou é ou não é. E no caso de Jesus, ele está dizendo: olha, eu enxergo todas as coisas, eu vejo todas as coisas. Jesus é aquele que tem olhos de fogo, então ele não vê só por fora, ele vê por dentro. Ele é onisciente, onipotente, amém ou não? Então ele está apresentando uma mensagem para a igreja de Laodiceia e está dizendo: eu sei de tudo, eu testemunho tudo, eu enxergo tudo, e o meu testemunho é verdadeiro. E por último lugar, a testemunha tem que ser competente para entregar a sua mensagem de maneira que ela convença os ouvintes da realidade que ela está dizendo. Então diga assim: Jesus é o amém. Diga assim: a conclusão é a palavra definitiva, mas Jesus é uma testemunha ocular das nossas vidas. E por último lugar, ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. E essa é uma afirmação que muita gente entendeu errado, porque acha que Jesus também foi criado. Não. Significa que ele é a origem de todas as coisas. Lá em Colossenses 1,16, a Bíblia diz: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Diga assim: todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga assim: Jesus é o Criador. Então quem é que está falando conosco, gente? Diga assim: em primeiro lugar, aquele que é verdadeiro, aquele que é amém, aquele que enxerga todas as coisas, e aquele que é a origem de todas as coisas. Em outras palavras, não dá para fugir de Jesus, não dá para enganar a Jesus. Ele é tudo isso, e portanto agora ele vai falar com a igreja e vai falar conosco também. Normalmente nas cartas, o próximo passo seria fazer um elogio para a igreja, mas para a igreja de Laodiceia, ele não fez nenhum elogio, contrastando com a igreja de Filadélfia, para quem ele não fez nenhuma crítica. Filadélfia e Laodiceia representam a igreja de Cristo que vai encontrar Jesus no arrebatamento. Uma é a igreja verdadeira, a outra é a igreja apóstata, que está abandonando a sua fé. Então vem em seguida a palavra de condenação, nos versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus sabe de tudo. E aí ele diz que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora Jesus vai usar muitas metáforas que são relacionadas à cidade de Laodiceia. Quando ele fala sobre não é frio nem quente, é morno, ele usa de uma figura que todo mundo em Laodiceia conhecia. Quem já foi comigo nas 7 igrejas da Turquia? Que levante a mão. Existe a 14 quilômetros de Laodiceia um lugar chamado Pamukkale. É um dos lugares mais lindos que tem na Turquia. São piscinas de águas a 80 graus, saem das fontes a 80 graus. Como é muito calcária, então são piscinas brancas, brancas mesmo, parece um cal. Elas saem a 80 graus e correm 14 quilômetros por um aqueduto, por uma canaleta que foi feita na época, e chegava em Laodiceia a 40 graus. Saía quente e chegava morna. É uma água que não dá para beber. Você já fez gargarejo com água morna de manhã, na hora que você acorda? Dá vontade de vomitar, não dá? Jesus está usando essa figura de uma igreja que não era nem fria nem quente. E Jesus fala: eu prefiro a frieza dos ímpios, ou o calor dos fanáticos, do que o crente mais ou menos. É o crente que ele é crente, mas ele é do mundo. Você não sabe se ele é ou se ele não é. É o crente que vem para a igreja, mas na verdade ele ama as coisas do mundo. Lá fora ele fala como ímpio, ele vive como ímpio. Dentro da igreja ele fala como crente, ele canta, ele louva. E Jesus está dizendo: olha, eu preferia que você fosse frio ou que você fosse quente, mas você não é nenhum dos dois. Eu estou com ânsia de vômito. Que palavra dura, irmãos. E eu confesso para vocês que eu não fiquei pensando em ninguém, não, fiquei pensando em mim. Eu vou usar uma outra metáfora aqui. Sou casado com aquela mulher maravilhosa. Vem cá, meu bem, hoje você está muito linda, você precisa se mostrar aqui, vem cá. Ela é sempre linda, mas hoje ela está especialmente linda. E ela é tão chique. Eu sou assim, meio largado, né? E eu fico. Antes de eu entrar aqui, ela quer arrumar meu cinto. Fala assim: tá parecendo a cueca. Obrigado, minha linda. Sempre na mesma paleta. Sempre na mesma paleta. Não posso nem escolher a cor da roupa que eu vou vestir. Tem que ser em relação à dela. Obrigado. Eu trouxe a Lilian aqui porque eu casei muito jovem com ela.
E eu estava tão apaixonado, irmãos, mas tão apaixonado, que eu falava para Deus: Deus, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu ia lá para a faculdade de teologia, sentava, a turma estava falando de teologia, eu pensando naquilo. Aí eu chegava em casa, dobrava o joelho e falava: Senhor, dá-me pensamentos espirituais. Isso se chama paixão. E o amor, ele se transforma. Mas eu posso dizer para vocês que nesses 41 anos eu amo muito mais a Lília hoje do que eu amava antes. Todos os dias a gente fica de mão dada, todos os dias ela fala: por que eu te amo tanto? Aí eu falo: porque eu sou maravilhoso. Às vezes ela fala assim: por que eu te amo tanto? Eu falo: porque eu sou muito esbelto. A verdade, gente, é que nós sempre nos amamos muito. Está aqui o Ramon, as pessoas que vivem comigo sabem que ela é a minha prioridade. Mas eu amo uma coisa que a Lília me fala. Ela diz: eu te amo mais do que tudo, depois de Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Senhor está falando com essa igreja: vocês não me amam, vocês só querem o que eu tenho para dar. Então o Senhor está sendo duro, está sendo severo com a avaliação que Ele faz com aquela igreja. Em primeiro lugar, porque eles pensavam de si mesmos algo absolutamente contrário à verdade. Eles diziam assim: eu estou rico, tu dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. O versículo 17 diz. Deixa eu dizer algo para vocês. Um casamento, quando ele começa a entrar numa rotina, de uma hora para outra as pessoas param de ter alegria de estarem juntas, já não tem prazer mais da companhia do marido, da esposa, e começa a esfriar, entra na rotina e de repente entra uma nova pessoa, entra uma nova mulher, entra um novo homem, e aí o que acontece primeiro é um coração que se torna morno, para depois acabar o casamento. Você conhece algum casamento que acabou assim? Porque alguém chegou e disse: eu não amo mais, pastor, eu quero separar. Problema teu. Você fez uma promessa perante Deus, honra a tua promessa. Eu, quando eu entrei no seminário, a primeira coisa que eu aprendi no Palavra da Vida, na área de lar cristão, é que não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. Se você for leal à tua palavra, você vai ver o teu casamento voltar a ser quente e amar de novo, amém ou não? Agora, com Deus é assim também, irmãos. Uma igreja que vai perdendo a paixão e o amor por Deus, ela apostata. E apostasia é uma palavra que significa divórcio. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: olha, vocês acham que vocês têm tudo porque vocês têm dinheiro. E aqui eu quero dizer, do mesmo jeito que Satanás pode colocar uma mulher, um homem, no meio de um casamento, na igreja, o dinheiro pode ser um grande problema. Pastor, quer dizer que é melhor ser pobre? Não, não é isso que eu estou dizendo, gente. Existem dois extremos no que diz respeito ao dinheiro. Um extremo é quando a pessoa gosta tanto do dinheiro que ela faz qualquer negócio para isso. E tem igrejas hoje que estão se tornando igrejas falsas, porque colocam o dinheiro como uma evidência da bênção de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o dinheiro não é evidência de nada, nem da bênção e nem da maldição. Porque não é o dinheiro que é o problema, é o que você dá a ele, o seu coração. Se ele for o teu tesouro, ele é uma maldição. Se ele for só um instrumento, ele pode ser uma bênção. Quando você olha para o Velho Testamento, todos os homens de Deus que foram fiéis prosperaram. Abraão foi fiel a Deus? É o pai na fé, prosperou muito. Isaac era fiel a Deus? Prosperou ainda mais do que Abraão. O campo do lado dos amalequitas dava 1 para 1, o de Isaac dava 100 por 1.
Jacó era fiel a Deus, deu lugar primeiro, lutou pela bênção de Deus. Prosperava muito mais na casa do seu sogro, que passava a perna nele. Ele prosperava mais do que os seus sogros, do que as suas famílias, porque ele amava Deus, colocou Deus em primeiro lugar. Então não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. Queridos, nós temos que amar a Deus mais do que as bênçãos que Ele nos dá. Existem muitos ensinamentos na Bíblia, que se você for fiel no dízimo, nas ofertas, provai-me se eu não vou abrir as janelas dos céus. Mas querido, tem gente que só vive para dinheiro, dentro das igrejas, só mensagem para ensinar o cara a ganhar dinheiro. Cara, e o evangelho, e a cruz, e aqui Cristo? Recentemente agora eu fui fazer parte de um evento para pastores, e eu fiquei sabendo de um pastor que foi convidado, e ele num determinado momento ele foi embora e disse para o discípulo dele: eu pensei que só ia ter pastor top, está cheio de ralé. Está cheio de pastor bandido, irmãos. De pastor que usa da palavra para enriquecer. Deus não tem problema com o dinheiro, mas Deus sabe do teu coração. Você pode enganar os homens, mas você não pode enganar Deus. Por isso que eu falei para Deus: Senhor, olha o meu coração. Eu não quero ser mono. Eu não quero amar mais as tuas coisas, as tuas bênçãos, do que ao Senhor. Estas 7 igrejas, Ramon falou para mim, cada palavra dura, mas eu quero receber uma palavra que me corrija e que corrija a igreja, para que a gente possa amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, e não as riquezas. Eles diziam: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Não, eles precisavam de tudo, porque eles achavam isso de si mesmos. Mas sabe o que Deus achava deles? Vocês são mornos, vocês são infelizes, são miseráveis, são pobres, são cegos, são nus. Fisicamente eles podiam ter dinheiro, mas espiritualmente eles eram cegos. Eram infelizes, pobres, miseráveis e nus. Interessante isso, né? Porque o povo de Laodiceia andava muito elegantemente, porque tinha fábrica de tecidos. Durante o verão eles andavam de linho, e no inverno com aquelas peles belíssimas que eram fabricadas na cidade. Mas Deus fala: por fora vocês são assim, mas por dentro vocês são nus, vocês são uma vergonha. Então, meus queridos, a igreja que apostata é uma igreja de aparências. E nós temos que olhar para dentro de nós. E ao preparar essa palavra e orar, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, me livra, me guarda de ser alguém de aparência. Eu quero te amar mais do que tudo, e eu quero necessitar mais de ti do que das coisas. Porque sabe o que acontece, meu irmão? Quando uma pessoa não tem nada, sabe quando o crente procura Deus? Quando ele está doente, recebe uma notícia de que ele está numa doença terminal. Aí o camarada se converte, aí ele chora, aí ele vai na igreja, sim ou não? Começa a ganhar dinheiro e já começa a ir embora. Já começa a fugir, já começa a fazer outras coisas. Por quê? Porque Deus nunca foi motivo. Você quer esperar que coisas ruins aconteçam na tua vida para que você busque a Deus? Nós necessitamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Aquele povo dizia: eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Mas Deus estava dizendo: você precisa sim, porque você é pobre, miserável, cego e nu. A nudez na Bíblia é um símbolo da vergonha. E na antiguidade, uma das formas de você punir alguém era desnudá-lo e expô-lo. O camarada era preso, rasgava as suas vestes e ele ficava nu, pelado no meio da praça. E Deus está dizendo: é assim que eu vejo vocês. Vocês são nus.
não tem paixão por mim, nem pela minha palavra. Vocês precisam de arrependimento. E aí vem o conselho que Jesus dá para a igreja. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, mais uma vez eu fiquei chocado com a misericórdia de Deus. Porque mesmo para uma igreja desse jeito, Jesus está chamando para o arrependimento. Se você sabia que este é o melhor de todos os conselhos, volta para o arrependimento, volta para mim, porque o arrependimento, irmãos, te leva a um novo estado. Sabe que estado? De novo, eu te abro as portas para as minhas bênçãos. Às vezes a gente lida com pessoas que é muito difícil de perdoar, sim ou não? Outro dia eu lancei um desses vídeos que eu faço com pergunta, né, e pedi para o pessoal falar. Aí o pessoal fala assim: eu perdoo, mas não esqueço. Ou eu perdoo, mas não quero andar nunca mais junto. Você já pensou se Deus falasse assim para você? Eu te perdoo, mas eu no céu e você em outro lugar. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lembra. Isso não significa que Ele esquece, Ele é onisciente, é incapaz de esquecer. Mas significa que não vale mais nada, porque Ele perdoou, Ele destruiu, Ele lavou e Ele torna os nossos pecados, que são vermelhos como o carmesim, brancos como a neve. Você lembra daquele cântico? Alvos mais vi, alvos mais. Sim, neste sangue lavados. Essa é a maior bênção. E Deus está chamando esta igreja apóstata para o arrependimento. E Ele diz para eles que eles deveriam comprar dele 3 coisas. Primeiro, compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que vocês possam verdadeiramente ser ricos. Versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Jesus está dizendo assim: troque o seu tesouro, troque por um tesouro verdadeiro, troque os tesouros humanos pelos tesouros dos céus. Eu amo aquele cântico que quando eu me converti a gente conhecia, acho que vocês não conhecem. É aquele: lá está o meu. Olha os crentes velhos. Lá onde não há choro, onde todos hinos de louvor ao Senhor. Você pode aplaudir a Jesus, ao Rei Jesus. Tesouro na Bíblia é aquela riqueza que você esconde para que ninguém pegue. Tesouro é aquilo pelo qual você morre e para o qual você vive. E o que o Senhor está dizendo: vocês podem ter dinheiro, mas eu estou aconselhando vocês, mudem o seu tesouro. E eu quero ser alguém que entesoura nesta vida para a vida eterna. Porque o tesouro do Senhor jamais será corroído pelas traças, pela ferrugem. Aconselho-te de mim que compres ouro refinado pelo fogo. Isto aponta, este ouro puro fala do contraste das riquezas materiais poluídas que muitas pessoas possuem. Um dinheiro muitas vezes conquistado com morte, conquistado com injustiça. Mas Deus está dizendo: o meu tesouro, este é puro.
Isso aponta para o fato de que este ouro não pode ser comprado pelo esforço pessoal. Ele só pode ser concedido por Deus, que nos dá gratuitamente. Este é um tesouro que nem todos nessa vida vão ficar ricos e milionários. É mentira. Você não vai ficar rico comprando curso nenhum. Não tem nenhum curso que vai te dar as razões para você ficar rico e próspero. Não. Você quer ganhar dinheiro, você quer prosperar, trabalha muito, seja excelente no que você faz, e aí então você pode ganhar dinheiro. Mas mesmo esse dinheiro é um dinheiro que pode ser comido pelas traças. Mas o tesouro de Deus é para todo que busca e todo que quer. Nesse mundo os ricos serão sempre a minoria, mas o tesouro de Deus é para todos. É para todo que busca, para todo que deseja. Amém, igreja? Então a igreja não pode ser alguém, não pode ser uma instituição que fique somente focando no dinheiro terreno. Tem pastores que só querem ovelhas gordas e ricas. Você está me ouvindo? Está falando com você? Se arrepende. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. De novo, eu não sou contra a riqueza. Para alguns Deus vai dar esse chamado. Mas o dinheiro não pode ser o objetivo da tua vida. A riqueza que vem de Deus, ela é disponível para todos. E ela é eterna. Isso aponta para o fato de que o ouro refinado, ele tem que passar pelo fogo. Porque somente a fornalha vai queimar as impurezas. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você está passando alguma prova? Quantos aqui estão vivendo uma prova hoje, nesse momento? Quero dizer que a prova de Deus nunca é a evidência de que Deus não te ama. Ao contrário. A prova, o substantivo prova, pode te aprovar ou pode te reprovar. Depende da tua atitude na prova. Mas toda vez que Deus prova alguém, é para purificá-lo. É para tirar dele as suas impurezas. Porque é na prova que nós botamos a cara no pó e nós pedimos a Deus que nos transforme. A igreja precisa clamar a Deus para que Ele nos transforme, para que Ele destrua na nossa vida as nossas impurezas. O coração de Deus sempre foi chamar as pessoas para o arrependimento. Lá em Isaías 55, de 1 a 7, Deus de novo, Ele faz um convite parecido, quando Ele diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Porque dá tanto sangue para aquilo que não satisfaz. E o Senhor fala: comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Está falando de Jesus. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, nós os gentios, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O Senhor está perto, ainda está perto. Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Eu estou perto. E Jesus diz: aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecerem.
para te enriqueceres. A segunda coisa que ele diz: e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Por mais que as pessoas tenham vestes que cubram o seu coração, elas precisam ser renovadas nas suas vestes. E aqui fala tanto de justificação quanto de santificação. Justificação, que é aquilo que Cristo fez por nós e nós recebemos pela fé, é momentâneo. Mas santificação é uma vida de abandonar o pecado, de caminhar em direção à vida com Deus. Amém, igreja? Isso que Deus está nos chamando, para uma vida de santificação. A justificação Jesus já fez. Cabe a nós buscar a santificação. E Jesus fala, por último lugar: colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Tem muito vidente que é cego. E tem muito cego que vê mais do que muito vidente. Jesus está dizendo: vocês precisam do meu Espírito, como colírio. A unção, o colírio representa o Espírito Santo, que vai mudar a mentalidade. A primeira visão que você tem que ter é de Deus. Saber que Deus é bom, que Ele é santo, que Ele é todo poderoso. Quando eu tenho uma visão correta de Deus, eu enxergo a vida por este filtro. Querido, Deus é Senhor. Ele não é teu chapa, Ele não é teu mano, Ele não é teu servo. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é santo e nós somos pecadores. Trema diante do Senhor toda a terra. Grande é o Senhor. Mas nós precisamos do colírio do Espírito Santo para enxergarmos a nós mesmos. Tem muito crente arrogante que se acha. Olha para os outros e fica apontando o dedo como se fosse, o rei da cocada preta. Nós somos todos pecadores. Você tem que ter uma visão correta de si mesmo. Porque somente quando você tem esse reconhecimento, você entende o que é graça e misericórdia. Mas nós precisamos ter uma visão também dos circunstantes, do mundo em que vivemos. Esse mundo está enganando as pessoas. Esse mundo está fazendo as pessoas acreditarem aqui no Brasil que se elas tiverem mais seguidores, ou se tiverem mais dinheiro, se tiverem um carro bom ou uma casa boa, que elas são felizes. Este era o pecado da igreja de Laodiceia. Eles se achavam porque eles tinham tudo, mas eles não tinham nada. Meus irmãos, nós precisamos enxergar a vida pela ótica de Deus. Há um mundo de pessoas que precisam ser transformadas. E o evangelho que nós temos que pregar é o evangelho que mostra ao homem que ele é pecador, que ele desesperadamente precisa de Cristo. Mas ao mesmo tempo que há um Deus que é bom, e todo aquele que vem a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. A igreja tem que amar a todos, sem acepção de pessoas. Não tem esse negócio de igreja ficar dando lugar para rico, os primeiros lugares para ricos. Isso não vem de Deus. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 2, se entrar um camarada andrajoso com vestes ruins e você colocar ele lá fora e um rico de anel no dedo, você está pecando. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Jesus não fez. A igreja de Laodiceia representa a igreja dos nossos dias. O colírio representa o Espírito Santo, que abre os nossos olhos, a ação iluminadora do Espírito Santo. E aí vem o desafio de Jesus para aquela igreja. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: o Senhor está falando com você. Ele diz: eu repreendo e disciplino a todos os que amam. Que palavra mais confortante.
Senhor nos ama. Eu consigo entender isso aqui. Eu tive uma filha só. E não tem amor mais próximo do amor de Deus do que o amor de um pai por um filho, ou uma mãe por uma filha. Porque qualquer outra pessoa no mundo você ama se a pessoa andar direito. Você casa apaixonado, mas experimenta casar com uma mulher que a vida inteira só te fala coisa ruim, o casamento acaba. Mas amor de pai por filho, mãe por filho não acaba. É incondicional. E eu me lembro que quando a Érica sempre foi muito doce, muito pequenininha, mas quando ela entrou na adolescência, gente, a adolescência parece que Satanás fala assim: eu vou botar uns hormônios na pessoa, que ela vai virar um demônio. Quem aqui tem filho adolescente? E muitas vezes eu tive grandes embates com ela, mas eu me lembro que às vezes quando eu tinha que disciplinar, algumas vezes até fui além, mas eu chorava junto com ela. E muitas vezes a gente se abraçava depois daquele momento. Em alguns momentos eu pedi perdão para ela, em muitos momentos ela pediu perdão para mim também. O amor de Deus por nós é tão grande que, para não nos perder, algumas vezes Ele vai nos disciplinar. E a disciplina de Deus às vezes é botar a mão naquilo que você mais gosta. É botar a mão na tua carreira, no teu dinheiro. É botar a mão naquilo que você estava colocando como seu Deus. Deus é ciumento. Ele não permite que isso aconteça para os seus filhos, porque Ele ama os seus filhos. Mas o Senhor está dizendo: eu disciplino, porque eu amo. O Ramon é um pai que eu admiro muito. Uma das razões porque eu amo ele é porque ele ama minha filha e meus netos. E ama mesmo, e cuida muito. É melhor pai do que eu fui. Marido não. Acho que marido eu fui bom. Com pai eu tive meus erros, né? Mas muitos acertos, e amei muito também. Mas eu acho bonito quando eu vejo um pai. Outro dia o Johnny está naquela fase, né, de admirar o pai. Então, não sei, o Pedro, não sei se era o Pedro, quem que era da família, que ficava, o Cássio, ficava falando que não sei quem era mais forte que o Ramon. O John fica louco da vida. Vovô, quem é mais forte? Ele ou meu pai? Lógico que é seu pai. Eu vou roubar do coração da criança isso. Querido, deixa eu te dizer, este pai que te disciplina, ele é seu pai. E Ele é o mais forte, mais todo-poderoso. Mas Ele jamais vai pesar a mão em você para te destruir. Ele vai só até o ponto de quebrar a sua dureza, de desviar os seus olhos daquilo que não está certo, para que você volte para Ele. E Jesus está dizendo: eu corrijo e disciplino a todos que eu amo. Profeticamente falando, esta igreja representa aqueles crentes que estão em cima do muro, que não se posicionam, e quando vier Jesus, não vão subir no arrebatamento. Por quê? Porque eles são como aquelas virgens que estão com as lâmpadas vazias. Mas mesmo na grande tribulação, eles terão a possibilidade de invocar o nome de Jesus, vão ser disciplinados pela presença do anticristo, mas aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Lá no livro de Apocalipse tem um momento em que muitas pessoas chegam na presença dos céus, no trono de Deus, e dizem assim: quem são estes que estão vestidos com vestes brancas? Estes que são os que subiram da grande tribulação. Eles venceram o anticristo.
com o sangue do Cordeiro e com a palavra do seu testemunho, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Muitas pessoas para quem nós estamos falando hoje de Jesus, estão ouvindo, levando para lá, não tomando posição, e vão ficar quando Jesus vier. Serão disciplinadas, mas Jesus continuará amando essas pessoas. E se elas permanecerem fiéis, elas subirão no arrebatamento. No arrebatamento não, estarão na presença de Deus. Agora olha para o teu irmão do lado e diga assim: mas você não precisa disso. Diga assim: é melhor arrepender agora. Porque, querido, os sinais da vinda de Jesus se mostram mais e mais. Todo dia eu falo para o Senhor: Senhor, não me deixa aqui não. Eu amo a sua vinda. Eu falo sobre ela, eu quero ir. Jesus disse: sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Estar à porta diz que Jesus está de fora dessa igreja. Jesus está de fora da vida de algumas pessoas. Ele é religioso, vem ao culto, mas Jesus ainda não entrou, não é o Senhor desta pessoa. E Jesus está dizendo: mas eu quero entrar. E hoje Ele está dizendo para você: eu quero entrar. Abre a porta do teu coração. Mas estar à porta também significa, é uma frase que significa: eu estou muito próximo de voltar. E quando o Senhor voltar, alguns não estarão propriamente vestidos. Há uma parábola de Mateus capítulo 22, que é a parábola das bodas, ou do casamento, em que um rei manda os seus servos ir buscarem os nobres para virem para a festa. E os nobres falam: não, nós temos coisas para fazer, não podemos ir. Então eles vão e começam a chamar outras pessoas que ficam irritadas e até os espancam, e alguns são mortos. Então o rei fica muito indignado e ele diz assim, o texto fala, Mateus 22, o rei ficou irado, enviando as suas tropas e exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrarem. Olha para a pessoa do lado e diga assim: é para todo mundo. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Repita comigo: maus e bons. O convite é para todos. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o os pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. O convite é para todos, para bons e maus. Não é merecedor que vai receber esse convite, mas para entrar neste casamento que se refere às bodas do Cordeiro, você tem que estar propriamente vestido. E esta vestimenta se refere à justificação que há em Cristo Jesus, somente pela fé. Quantos aqui já creram em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E então você recebe novas vestes. Amém? Fica evidente que Deus, Ele chama todos, pobres e ricos, bons e maus. Não importa a sua origem, a sua religião, não importa a sua vida pregressa. Mas você só poderá permanecer nas bodas do Cordeiro se você receber as vestes de justiça, despojando-nos do velho homem, nos revistamos do novo homem. Então, queridos, esta é uma palavra
para que a igreja seja responsável diante do mundo que nós estamos vivendo. Ouvir a minha voz e abrir a porta é uma responsabilidade nossa. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Mas a responsabilidade de abrir a porta é minha e sua. E Ele diz: aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como é que Jesus falou com você? Para alguns, Ele falou com uma voz mansa. Para outros, Ele fala com uma voz severa, convidando e insistindo, porque Ele não quer te deixar para fora. Para algumas pessoas Ele chama e a pessoa vem de boa. Para outras, Ele tem que permitir que venha a calamidade, para que ela se arrependa. Mas o convite ainda está valendo hoje. Enquanto você estiver vivo, esse convite é para você. Feche os seus olhos, meu querido. Senhor, nós queremos nos arrepender de tudo aquilo que te desagrada. Não queremos ter uma visão errada de quem Tu és, de quem nós somos. Nós queremos ouvir a Tua voz e dizer sim, e abrir a porta do coração. Senhor, nós queremos ser como a igreja de Filadélfia, que guarda a Tua palavra. Por isso, Senhor, nós queremos nos despir hoje de toda justiça própria. Queremos Te pedir, ó Deus, que venha nos ajudar, nos fortalecer, nos preparar para esse dia, para encontrarmos contigo. Senhor, nós queremos dizer que o nosso tesouro não pode ser outro que não seja o Senhor. Nós entregamos os nossos sonhos, nossa vida profissional, nossa família, nosso ministério. Entregamos tudo no Teu altar. E pedimos que o Senhor mude a nossa vida, Senhor. Nós aceitamos o convite e abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor entre. Querido, o Senhor está falando com você hoje. Talvez você ainda não tenha de verdade aberto o teu coração para Jesus entrar. Mas hoje Ele quer entrar na tua vida e partilhar com você de uma refeição plena, que vai te trazer segurança, paz, alegria, felicidade, contentamento, perdão, pertencimento. Se você entrou aqui hoje, se esta palavra tocou no teu coração, é o Senhor que está batendo, é Ele que está pedindo para entrar. Mas a decisão de abrir para que Ele entre é só tua. Então, se você hoje quer abrir a porta do teu coração, eu vou orar com você, onde você estiver. Levante a sua mão, em nome de Jesus. Graças a Deus. Fique com a mão levantada. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou pedir a essas pessoas que venham aqui na frente. Eu vou fazer essa oração de entrega com vocês. Saia do seu lugar. Hoje é dia de salvação. Pode vir, não tenha vergonha. Este é o momento de você se entregar. Este é o momento de você deixar Jesus entrar na tua vida. Igreja, aplauda o Senhor. Esse momento é um momento de festa. Esses são convidados para as bodas do Cordeiro. Deus abençoe, querida. Deus te abençoe. 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 Pode vir, igreja, venha. Esse é um momento muito importante de você se render ao Senhor.
Deus te abençoe. Mais pessoas estão vindo. Hoje é um dia em que você vai se render de verdade perante Deus. Não tenha dúvida. Se você está sentindo de vir aqui hoje, não perca essa oportunidade. Está na consolidação, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você já foi? Deus te abençoe. A palavra de Deus diz que nós precisamos crer no coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador do mundo. Então diga para Ele assim, diga: Senhor Jesus, eu preciso da Tua salvação. Eu quero me entregar a Ti hoje, de corpo e alma. Entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Porque hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Quantos aqui deixaram Ele entrar na sua vida? Diga: Senhor, fica para sempre, porque eu vou te proclamar para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor perdoa os seus pecados. Amém. Deus abençoe. Muito bom esse momento. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos ali. Eles vão fazer mais uma oração para vocês. Por favor, Deus abençoe. Parabéns por essa decisão. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós temos de nos arrepender. A Tua palavra diz, Senhor, que 7 vezes cai o justo e se levanta, mas o ímpio ajunta para calamidade. Senhor, queremos ter o coração aberto para ouvir a Tua voz e jamais justificar, ó Deus, os nossos erros, e jamais ser enganados, ó Deus, pela riqueza ou pela prosperidade. Porque, Senhor, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós queremos, Senhor, que Tu sejas o nosso Salvador e o nosso Senhor todos os dias da nossa vida. Entregamos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens para Ti. Eles são Teus. E obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada dia. Nós Te agradecemos, Senhor, por Jesus. Amém. Eu peço que você fique em pé, meu querido. Levante a sua mão assim para Deus. Levantar a mão é um sinal de rendição. Senhor Jesus, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua chamada e pela Tua voz. Nós queremos ouvi-la. Assim como o Teu Espírito diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós queremos ouvir a Tua voz. Mas Te agradecemos pela graça do nosso amado Salvador Jesus, pelo amor incomensurável do nosso Pai do céu e pelas consolações do Espírito Santo que permanecem conosco todos os dias da nossa vida. Amém.